Esse videocast tem a missão de pensar o progresso civilizatório. Nós não temos caixinha, temos caixola. Bem, eu sou Juliana Benício, sou doutora em engenharia de produção, sou professora efetiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro, sou mãe de 4 filhos e amo ser mãe. E também acredito que só a política pode melhorar a vida das pessoas. Bem, antes de mais nada, eu preciso dizer que eu sou muito ligado a você. Nós nos consideramos primos de coração, né? E antes de falar de mim, eu preciso falar do seu convite para participar desse projeto que é seu e com o qual me identifico demais, né? Eu te disse isso e vou registrar aqui que eu acho extremamente importante, além do afeto que eu tenho por você, além da admiração que eu tenho por você, uma afinidade muito grande com esse projeto de pensar o diálogo, de pensar a moderação, de pensar o entendimento, evitando, rompendo com toda forma de radicalismo. Então acho que isso também diz sobre mim, né? E assim, para me apresentar, tem uma coisa curiosa que esses dias eu descobri. Eu costumo colocar meu nome no Google, né? E nesses dias, quando eu coloquei meu nome completo, o Google me disse que eu sou romancista. Porque de fato eu lancei 2 romances, um inclusive no ano passado, mas além de romancista, eu sou professor, né? Sou hoje professor da UERJ, formado doutor em literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa. Sou pesquisador, portanto, também. Sou um apaixonado pelo Brasil, um niteroiense de coração, daqueles raiz, né? E sou um homem gay, o que me orgulha, o que torna de mim, acho que também um corpo político, né? Eu nasci lutando para existir, para sobreviver e ser quem eu sou hoje. E sou um botafoguense, o que me torna um moderado, né, de emblema no peito. Exato, de estrelado. Então temos 2 botafoguenses, né? Tá. Olha, mas somos queridos por todos. Bem, como o Marcelo falou, a missão desse podcast é trazer o diálogo. E a gente procurou, nesse primeiro episódio, trazer um tema que está muito polarizado. E que cada bolha só fala para si. Então a gente quer furar essas bolhas e fazer com que a gente pense efetivamente o problema. O tema escolhido foi regulação das redes sociais. Então vamos começar com um breve histórico para a gente saber onde a gente está, né, Marcelo? Porque esse debate não começa agora. Então a gente está pegando o bonde andando, então a gente tem que saber aonde que o bonde está. Vamos ver. Gente, o bafafá é esse. Em 2014 foi sancionado o Marco Civil da Internet, que estabeleceu princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil. Em 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E ainda em 2020, também se criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão regulatório responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento da lei. Em 2022, entrou em vigor a Lei número 14.155, que inclui novos crimes cibernéticos. E em 2023, tentou-se aprovar a Lei 22.630/2020, que é a Lei Brasileira de Liberdade e Responsabilidade, que é a lei que nós vamos discutir hoje. Solta aí a primeira opinião que a gente vai debater. Vamos trazer a opinião do Felipe Sabará. Olha o que ele fala. Quando alguém perguntar por que você é contra a censura e a favor da livre opinião, mostre esse vídeo. Parabéns, Mônica Salgado. A gente vai mostrar esse vídeo depois. Pela coragem, talento e clareza na comunicação. Lembrando que o Marco Civil da Internet já existe e está em vigor. Então, Marcelo, o que ele fala aqui? Ele diz que o Marco Civil já é totalmente suficiente como uma lei para proteger a gente de estar transitando na internet. De fato, o Marco Civil foi muito importante, né? Ele, na verdade, ele trouxe direitos e deveres para o usuário, né? Aquele termo de uso que a gente aprova quando entra na plataforma, né? Aquilo foi uma obrigatoriedade do Marco Civil da internet. E ali, se a gente for ler, tem certas leis importantes, dizendo que a plataforma precisa moderar o conteúdo que está sendo distribuído na sua plataforma de acordo com certas leis. Que leis são essas? São 8 leis que eu vou ler aqui para você. Racismo, crime contra a mulher, crime contra a criança, automutilação, fomento ao suicídio, terrorismo, infração sanitária, que foi o caso do Covid,
ataque à democracia. Ou seja, se um usuário, por exemplo, fazer um vídeo de automutilação e postar, a plataforma tem o direito de retirar esse conteúdo. Então, isso se chama autorregulação, porque é a plataforma que faz o termo de uso, né? E a plataforma que modera o conteúdo que está rolando nas redes sociais. Eu acho essa discussão, a gente, inclusive, já tem conversado sobre isso, né? Eu acho que são duas questões que a gente pode tratar neste ponto, né? A primeira, a própria natureza da internet. A internet é uma grande revolução nas telecomunicações, porque ela inaugura um tempo em que o emissor já não está concentrado, inclusive numa instituição, né, que possa responder criminalmente, que seja facilmente localizado. A natureza da internet é exatamente democratizar não apenas o acesso, mas a emissão da mensagem. Perfeito. O que é revolucionário, é maravilhoso, já prestou um grande serviço, mas traz desafios para a sociedade. E é isso que a sociedade vem pensando, né? Como moderar, como regular, né? E vamos lembrar que regular não é determinar isto ou aquilo, mas é encontrar mecanismos para o funcionamento ser cada vez mais dentro das normas que existem de convívio social e de todos os princípios que você acaba de mencionar, né? Então, acho que isso é uma questão. A outra questão que eu acho que é importante considerar é também como funcionam as leis, né? Quer dizer, quando ele diz o Marco Civil já foi promulgado e isso está encerrado, ele não obedece a um próprio princípio legislativo que é do aperfeiçoamento, da especialização, né? Imagina se a Constituição de 88 fosse suficiente para regular tudo sobre nós até hoje. Exato, perfeito. A partir de uma lei votada, né, promulgada, outras leis vão nascendo, aperfeiçoando, ajustando, especificando questões que não foram contempladas pela lei anterior. Então é isso que você traz, quer dizer, pensar sobre a regulação é ir além da autorregulação. A autorregulação é importante, mas ela se mostra ainda ineficiente para todos os casos. Veja, nós não estamos falando que a autorregulação não tenha funções, mas ela não consegue dar conta de todos os casos, né? Sobretudo quando a situação envolve crimes muito graves, como os que você mencionou. Né? Perfeito. E o que eu acho que quando a gente traz uma opinião, né, principalmente uma opinião que teve muito engajamento e principalmente apoio dentro das suas bolhas, a gente tem que pensar que dor é essa que ele está pensando quando ele traz isso. Aqui no caso, ele fala, por exemplo, de que o Marco Civil já dá conta. Será que dá conta mesmo? Vamos mostrar para ele, para o Sabará, que não está dando conta. Por que a gente tem que fazer isso que você está falando, né? Por que a gente tem que continuar pensando o Marco Civil e entender por que o Marco Civil não está sendo o suficiente? O Marco Civil foi super inovador. O Brasil teve à frente de muitos países, né? Mas ele, hoje em dia, de acordo com a evolução da internet e de como as pessoas estão utilizando as plataformas para fazerem coisas que não faziam em 2020, que não faziam antes da pandemia, que não faziam no início dos anos 2000 e que agora estão fazendo. Então, a gente precisa repensar, né? Então, eu queria mostrar aqui, Marcelo, para a gente ver por que o Marco Civil não está dando conta. Aqui, por exemplo, a gente está mostrando que o algoritmo do YouTube privilegiou canais da Jovem Pan durante as eleições, né? Foi comprovado, diversas instituições de pesquisa de internet científicas ligadas à universidade conseguiram comprovar que as plataformas, nesse caso a gente trouxe uma notícia do YouTube, privilegia candidatos A ou B. Não é porque a Jovem Pan privilegiou o Bolsonaro que a gente não pode ter tido uma plataforma que privilegiou o Lula. O fato é que a gente está trazendo é que ela pode privilegiar. E isso já nos traz uma necessidade de pensar, né? Porque se ela está orientando o que o consumidor dele está vendo, ele, na verdade, ele está fazendo um editorial.
nesse momento, ele está trabalhando como uma revista ou como uma televisão, né, de massa. Então, a gente já está dizendo que eles precisam ser regulados, porque a televisão é regulada, as revistas são reguladas, não é mesmo? Eu vou mostrar o outro fato também que a gente vai trazer e que mostra também uma ineficiência, né, de como hoje a rede social não está conseguindo dar conta, né? Aqui é um outro ponto. Preparação do autogolpista teve mapa online e previu confronto violento. Na matéria, ele mostra que isso foi algo também compartilhado, né? Então, como é que a gente faz durante um período eleitoral, quando você tem, ou pós-período eleitoral, quando tem nas redes sociais circulando livremente uma mensagem que planeja um golpe, planeja uma invasão, um ataque à democracia, sendo que uma das leis que o usuário a prova do termo de uso é de que ele não pode utilizar as redes para fazer ataque à democracia, né? Então, no termo de uso, ele já está se comprometendo a não usar as redes para isso. Mas a rede social não está dando conta de controlar o tanto dessas mensagens que circulam. Perfeito. Eu acho que já mencionei para você, e vou registrar aqui e até indicar para quem nos estiver vendo e ouvindo. Tem um documentário muito interessante que está na Netflix, acredito que ainda esteja, mas acho que é facilmente localizável, que se chama O Dilema das Redes, ou Dilema das Redes, acho que é O Dilema das Redes, né? O documentário é muito interessante porque ele é feito com grandes nomes das empresas digitais, né? Os entrevistados, as pessoas que aparecem dando depoimento, manifestando preocupações, são grandes representantes, diretores, pessoas, né, não são pessoas que, em princípio, são inimigas da internet, entende? E o que o documentário mostra, e que eu acho que também essa discussão da regulação muito recentemente traz, e não é só no Brasil, é no mundo todo, é que aquela primeira noção que eu comentei, da internet como um espaço democrático de fluxo de informações de toda ordem, né? De uns para outros, ela não é tão verdadeira na medida em que há interesses de grupos, né? Que, por exemplo, têm a possibilidade de controlar a informação, seja optando por um volume de informações de um lado ou de outro, ou seja, direcionando, porque aí as bolhas, você já mencionou isso, as bolhas da internet, quer dizer, um subproduto muito preocupante na internet, e esse documentário fala sobre isso, e outros especialistas falam, é irônico, é paradoxal que a internet tenha nascido com esse caráter de fluxo intenso de todos os lados e tenha se tornado um espaço de tanta separação, de tanta divisão. Então, as bolhas da internet criam ilusões de que as informações que circulam para determinado grupo, limitado a determinada bolha, que aquilo é a totalidade de uma discussão, né? Então, assim, o nosso próprio intuito, e veja, o encontro que nós temos aqui, o tema de hoje, mas para além do tema de hoje, esses encontros em torno da moderação, eles já pensam exatamente como romper com as bolhas. Porque é o que você está dizendo. Se existe a bolha, a gente quer entender como que esse algoritmo está trabalhando para criar essa bolha. Exato. Né? Para construir esses nichos. Então, já é um ponto que a gente está mostrando que o Marco Civil não está dando conta. A gente precisa compreender melhor como que esses nichos são formados, por que ele está fechando as pessoas nesses condomínios, né? Exatamente. Deixa eu só um comentário breve, né? Essa questão da autorregulação, para a gente pensar, por exemplo, a possibilidade, que muita gente diz isso, né? Não, mas tendo a autorregulação, se alguma postagem for indevida, você protesta, você entra na justiça, e aquilo é retirado. Isso me lembra duas coisas. A primeira é uma máxima jornalística, que é dizer, existe uma questão que se discute muito no meio jornalístico, que é assim, o desmentido nunca tem
a força da mentira. É. Você posta alguma coisa que não é falsa, muitas vezes o jornal faz isso por descuido, Aham. né? Para não dizer mais intenções, mas Aham. por descuido. E aí, depois, a própria retratação do meio de comunicação, Aham. quando é feita, ela não tem, isso já está medido, Aham. não tem a força da... Então, uma vez que a informação já circulou, como conter esse fluxo, né, mesmo cancelando aquela informação? E uma outra questão que eu acho importante é assim, a autorregulação, ela não depende de uma opinião, não há assim um plebiscito popular, né? Então, o que há, os internautas, nós todos, né? Nós podemos protestar, podemos denunciar determinada postagem, mas a quem cabe retirá-la? É a plataforma. E aí tem uma questão delicada, acho que posso contar aquilo que eu te contei, né? Outro dia recebi num grupo de trabalho o pedido para que eu denunciasse 2 grupos que existem ainda, acredito, no Facebook. Né? Um que falava odeio o movimento negro, BR, quer dizer, era um grupo brasileiro, e o outro que dizia orgulho de ser branco, BR. Né? Aí eu denunciei, porque, só para esclarecer, não é o tema de hoje, mas assim, é uma pauta, quando você se coloca contrário a um grupo que luta tanto por dignidade, para romper com o racismo, qualquer questão que você contrarie esse movimento, né, de tanta luta, é um posicionamento. Lógico, né? lógico. Então eu denunciei, eu e muitos colegas denunciamos, depois eu compartilhei, printei e compartilhei a resposta que o Facebook me deu. Para os 2 casos, o Facebook me disse, consideramos que a comunidade não desrespeitou. Então, as páginas não foram tiradas. Né? Se a gente tem uma lei no país do racismo, uma plataforma internacional para uma comunidade brasileira diz que não autoriza a denúncia, que não aceita, não acolhe a denúncia, há um impasse legal. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa entrar. Como que a plataforma faz a moderação? Né? Essa escolha do que ela vai tirar, né? Eu acho que voltar um passinho para a gente definir o que é moderação. Moderação é o que a plataforma, no caso do que a gente está debatendo na lei, a moderação é a capacidade da plataforma decidir o que ela vai deixar e tirar. E ela tem que decidir isso com base nos termos de uso que ela combinou com o usuário. Né? Então, se lá nos termos de uso está dizendo todas essas leis que eu li para vocês, as 8 leis, né? Racismo contra a mulher, isso é lei brasileira. Ninguém está inventando a pedra, ninguém está falando de mentira, perseguindo a pessoa que contou uma mentirinha, não. A pessoa que está fazendo racismo, um grupo que está fazendo racismo, como que você falou. Né? Então, a plataforma vai ter que, cabe a ela decidir. Tá? O que tirar e o que botar. É uma relação entre a instituição privada e o usuário. Com tudo que a gente vê. Aí como que ela faz isso? Voltando a esse ponto. Ela faz isso com pouquíssimos seres humanos e a maioria com inteligência artificial e robôs, né, que funcionam segundo a inteligência artificial. Na verdade, se esses robôs funcionassem plenamente bem, eles teriam tirado. Porque, só que, na verdade, esses grupos, eles sabem perfeitamente como os algoritmos funcionam, então eles utilizam as palavras, os termos, todos para não serem pegos. A regulação quer exigir que essas plataformas sejam mais refinadas, sejam mais competentes nessa moderação. O próximo slide mostra muito perfeitamente sobre os ataques às escolas. Aqui essa matéria mostra perfeitamente como que não funciona a moderação, né? Eles dizem que eles estão moderando, mas eles não estão moderando o suficiente, tá? Então, aqui, o que fala essa matéria? A idolatria a autores de ataques às escolas circula livremente em redes sociais. Né? A gente sabe que as plataformas precisam tirar o conteúdo de autores que atacaram as escolas, porque isso cria uma idolatria nos jovens. Então, a gente percebe que quando teve aqueles ataques, né, em 2019...
cita de Suzano, por exemplo, o assassino de Suzano, ele frequentava esses grupos que idolatravam outros assassinos em escola. Aqueles de Columbine, né? Os assassinos de Exato, Columbine. eles são grupos que idolatram esses assassinos. Então, mais uma comprovação de que essa moderação que acontece hoje não está dando conta. Eu acho que é uma evidência. Nós estamos entendendo muito recentemente que a internet não é... a internet deu a impressão, pelo caráter comunicacional, deu a impressão de que era um ambiente virtual que simulava o ambiente real das conversas. Mas a internet é definitivamente um meio de comunicação, hoje, inclusive, medido como principal em termos de acesso. E os meios de comunicação, está na Constituição, os meios de comunicação têm uma função social, têm um compromisso com a educação, né? Não é que ela não tenha liberdade. Vejam como isso, né? Esse é um ponto, eu acho, muito importante, que a gente ainda não falou. Né? A gente vai falar na próxima. Mas é isso, quer dizer, há um compromisso que tem que ser previsto, tem que ser... E só a regulação pode trazer uma garantia de cumprimento desses deveres, né? Porque senão a gente fica na ilusão de que o usuário por si só é capaz de discernir uma coisa da outra, e é mais complexo do que isso. Tem um livro que é Quarto de Jack, né, que um criminoso prende uma família dentro de um quarto, e aquilo é a realidade que eles conhecem, né? E quando eles saem do quarto, eles sofrem muito com a realidade, né? Porque eles foram incitados a ficar presos ali. Aquilo era tudo que eles sabiam. Então, você prender as pessoas num quarto de Jack sem elas saberem efetivamente o que é a realidade, né? Porque é isso que os algoritmos fazem sem a gente saber. A gente está achando que aquilo é o mundo. As crianças que nasceram no quarto de Jack acham que aquilo é o mundo. E quando a gente realmente é livre, a gente sabe o que a gente está escolhendo. Então a gente não pode dizer que a rede social hoje nos dá liberdade. A gente não pode, porque a gente não tem a noção do que está sendo apresentado para a gente. Perfeito. Vamos para a próxima opinião? Censura em nome da democracia não dá, gente. Veja bem, qualquer pessoa em sã consciência é a favor da regulação das redes sociais. Quando o assunto é pedofilia, racismo, antissemitismo, vale para todos os crimes previstos em lei. Que as pessoas por trás desses perfis tenham sim a conta imediatamente derrubada e sejam investigadas. Ponto. O problema da regulação começa quando se quer instituir um crime subjetivo e discutível. O crime de opinião. O crime de opinião que surge sempre sob o guarda-chuva oportunistamente abrangente das fake news. É um crime discutível, mas que ninguém pode discutir. Perfeito. Gente, esse é o vídeo que o Sabará menciona naquele Twitter anterior, mas eu achei importante a gente começar com o debate sobre o Marco Civil, que a gente já mostrou aqui que não faz sentido ele achar que o Marco Civil é importante, mas é o vídeo que ele estava elogiando no post dele, né? E aí ela vem com dois temas principais nesse debate. Primeiro, sobre censura, né? E segundo, sobre o que é fake news e se essa lei estaria efetivamente atingindo as mentiras da internet ou não, né? Então, primeiro, ela fala que, ok, poderia ter regulação para pedofilia, poderia ter regulação para crimes contra a criança, crimes contra a mulher. Mas veja, já hoje, está lá nos termos de uso que você não pode fazer ataque à democracia, que você não pode fazer terrorismo, que você não pode atacar as leis sanitárias, como foi no caso do Covid. Isso as plataformas já moderam, né? E a regulação que está proposta na lei que a gente está debatendo é a continuidade disso. O que a lei fala é que a gente tem que exigir que efetivamente essa moderação aconteça. Porque hoje ela é muito ineficiente, ela não consegue dar conta de tudo que rola. Então, esse órgão regulatório, ele apenas vai ter que ser mais efetivo, ser uma pedra no sapato das plataformas, garantindo que elas efetivamente façam a moderação de acordo com as leis que já estão aí. Não tem nenhuma tópico nessa lei que fala que vai pegar mentira, que vai ficar avaliando o que é mentira e o que não é.
Eu acho que, assim, são duas palavras que, como você mencionou, né? São duas palavras que elas têm uma força muito grande de gerar, inclusive, esse repúdio ao É projeto, verdade, é né? verdade. A palavra censura Aham. e a palavra mentira ou a palavra fake news, né? Uhum. Elas causam um impacto como se esses termos contivessem ali uma medida absoluta. Quer dizer, eu falo censura, quem é que gosta de censura? Aham. Esse impedimento, obviamente, né? É. Então, se você tratar a regulação como censura, pronto, já está definido que isso é. Agora, vamos pensar, e essa é uma discussão, inclusive, que as redes sociais trouxeram com muita força, né? A opinião racista pode ser livre? Uhum. A opinião homofóbica pode ser livre? Veja, há nuances. O que você tem a dizer sobre os negros que não seja um racismo reprovável por lei? Aham. Que opinião é essa? Né? Então, uma pessoa, por exemplo, às vezes, compartilha uma ideia de que a homossexualidade é doença e acha que pode ter direito É. à liberdade de expressão, quando, na verdade, isso já está determinado, inclusive cientificamente, Exato. como uma outra questão. Não se usa nem a palavra opção, a palavra orientação. Não se pode, não há uma opinião racista, né? Se você tiver o que é lamentável, guarde para você. Sim. A internet é um espaço de comunicação, né? E a comunicação tem que ser regulada. Tem que ser regida pelas leis. Né? Se você está transitando livremente numa plataforma sem cometendo crime, ela precisa se responsabilizar por esse crime que está sendo cometido na plataforma dela, até porque ela ganha muito dinheiro com isso. Claro. São uma das empresas mais poderosas do mundo. Exato. Né? Agora é um ponto. Por exemplo, a lei, se estivesse aprovada, esse vídeo dela transitaria normalmente. Ela debatendo o que é censura, o que não é. Ela não estaria sendo impedida de falar. Claro que não. Porque ela não está cometendo nenhum crime ali. Ela não está Exatamente. atacando a democracia, ela está debatendo a lei. Ela poderia estar livremente debatendo isso. Outro ponto que eu quero entrar é a gente diferenciar a censura da regulação, da moderação, no caso, né? Perfeito. É bem diferente, porque a lei que está sendo debatida e que a gente está aqui debatendo, ela fala que as plataformas continuarão sendo as responsáveis pela moderação. Ou seja, não é o Estado que vai moderar, não é o Estado que vai decidir o que vai tirar e o que vai deixar. O Estado só vai, no caso, o órgão regulador que é público, né? Ele vai notificar a plataforma sinalizando um caso de alta incidência de crime. Por exemplo, Sim. olha, tem muitas crianças acessando um canal de idolatria a assassinos de crianças, de ataques às escolas. E aí ela vai notificar, mas é a plataforma que continua responsável. Então isso já descaracteriza absolutamente a censura, que a censura é o Estado decidindo. A diferença é que a plataforma ela pode ser responsabilizada por uma questão que está prevista em lei. Exato. Ela não tem a liberdade no sentido de considerar ela própria, apenas ela, o que está ou não, né? No caso, o Estado vai sinalizar ela, que na lei está como notificação. Olha, tem uma alta incidência de mensagens combinando o ataque ao Supremo, ao STF. E aí a plataforma vai ter que responder essa notificação com alguma ação efetiva para atuar naquelas mensagens. Isso tudo feito de forma muito transparente, né? E como que eu vou fazer? Olha, são muitas mensagens. Hoje eu atuei em 200. Amanhã eu vou atuar em 300. Então isso vai sendo acompanhado, né? E documentado em relatórios. Sim. Então, assim, uma pessoa que chegou e falou assim, vamos atacar o STF, essa pessoa não vai entrar no circuito individual. Sim. É muito clara a lei que a regulação vai atuar na alta incidência, quando vê que tem um movimento organizado. Então, o indivíduo continua protegido na sua liberdade individual. E não vamos negar que a gente viu recorrentemente ataques orquestrados. A gente vê 20 políticos líderes de um determinado grupo, né?
grupo político. A gente vê que os posts deles são idênticos, aquilo orquestrado, por exemplo, para ser contra a vacina, para atuar a favor de uma ivermectina. Ou seja, esse ato organizado contra a ciência, no caso, contra a saúde das pessoas, sim, isso vai estar sendo regulado. Exato. Inclusive, há dias agora, os Estados Unidos cancelaram, né, o direito de médicos que defenderam a ivermectina Verdade. de exercer. Então, para mostrar que isso não é uma questão, não é uma paranoia brasileira, isso é tudo ciência, né? Exato. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam Aham. que você tem liberdade de se manifestar, inclusive contra uma decisão do Supremo. Exato, lógico. Eu posso ir nas minhas redes sociais, eu posso ir eu tenho um blog, eu tenho um blog antigo, né? Eu posso ir na minha plataforma, nas minhas redes sociais e me manifestar, me posicionar contra uma decisão do Supremo. Eu só não posso convocar a população para derrubar o Supremo. Ou dizer que eu quero, pior do que isso, agredir, né? Eu posso, por exemplo, ir às minhas redes sociais e dizer que eu, pessoalmente, prefiro o voto impresso. Exato, lógico que Perfeitamente. pode. Eu só não posso fingir que o voto digital, ele é devassado. Exato. Que ele é sujeito à influência de vírus e controle pela internet. E isso de forma organizada. Quer dizer, que veja que existe efetivamente um ataque às urnas, que é o principal mecanismo democrático que a gente tem. Né? Exato. Então eles estão atacando, eu estou criticando a urna. Não, não é bem assim, você está criticando o principal instrumento democrático que a gente faz para validação do voto. E isso durante o período eleitoral. Quer fazer essa crítica logo depois do presidente ser eleito e começar esse debate? Vamos fazer esse debate no Congresso Nacional, no Senado Nacional, né? Vamos fazer isso de forma responsável, usando as instituições democráticas. Né? E aí é tudo feito de forma muito irresponsável, sem comprovação, né? E isso sim é caracterizado um ataque à democracia. Isso não tem subjetividade nisso, gente. Não tem. Eu acho que em torno de toda essa discussão, há eu vou chamar de uma falácia da liberdade restrita. Exato. Sabe? Liberdade não é algo sem comprometimento. Exato. Né? Não existe em nenhuma esfera, não há um princípio. Vamos pensar, né? Acho que até que eu te contei isso, eu me lembro, eu disse que sou professor da UERJ hoje, mas fui durante muitos anos professor de redação do curso Palavra Mágica. Vou aproveitar e fazer uma propaganda. Vai sim, com a minha irmã, que segue aí, quem é de Niterói certamente conhece. Então, teve um ano em que um rapaz, que não era meu aluno, me procurou porque o tema da redação do Enem foi desafios para a implementação da lei seca. Lembra que eu te contei? E ele argumentou dizendo que a lei seca feria a liberdade de ir e vir do cidadão, porque restringia a circulação. Eu disse, meu amigo, mas se uma pessoa bebeu e vai dirigir, ela tá ferindo uma lei que diz que não pode, essa combinação é proibida por lei. Então, restringir... Eu falei para ele, então se alguém comete um crime, eu não posso prender, pela sua lógica, eu não posso prender, porque ninguém pode ficar preso, né? Com certeza. Imagina se em nome do direito de ir e vir, eu não pudesse impedir uma pessoa de sair entrando na minha casa. Não existe. Perfeito, você trouxe esse debate agora que eu acho que... Eu não sei o que está acontecendo no Brasil, gente, que os libertários... Quando eu fiz mestrado em economia, a gente chamava os libertários de uma facção, assim, tão pequena. A gente gostava de ler eles, mas como uma coisa engraçada. Não estou minimizando o pensamento, mas como uma coisa para a gente exercitar o pensamento utópico, né? Isso é importante, eu acho que todo pesquisador tem que exercitar esse pensamento de um mundo impossível hoje, mas pode se tornar um dia possível. E os libertários estavam ali. Eu não sei o que aconteceu no Brasil, que hoje os libertários são ovacionados da literatura. Que dentro da academia, o que eu estou falando são pouquíssimos lidos. Né? Mas aqui virou isso. O que são os libertários? São essas pessoas que falam de liberdade irrestrita, imposto é roubo. Imposto é roubo. Se a gente for voltar na história do capitalismo, o capitalismo só
evoluiu porque a gente teve o Estado de Direito regulando as coisas, né? Por exemplo, lá nas fábricas da Revolução Industrial, quando as pessoas começaram a morrer trabalhando, foi o Estado que falou assim, olha, vamos regular o número de horas máxima que eles Uhum. podem trabalhar nas fábricas. E aí o capitalismo foi evoluindo e as fábricas foram ficando cada vez mais produtivas. E assim, a gente tem N casos Claro, de que a regulação foi importante para a evolução do capitalismo. sem A dúvida. evolução do mercado financeiro, a regulação do mercado financeiro, por Sim. exemplo, né? Então, eu acho que essa parceria entre o Estado e o capital é que é responsável de fazer esse sistema se perpetuar durante tanto tempo e se moldar e evoluir, né? Pois é, eu diria até, como você disse, né, os libertários foram um primeiro momento de libertação, porque de fato, se a gente pensa Aham, na história, né, aham, o liberalismo irrestrito, é, ele foi muito poderoso para libertar o homem de um modelo anterior em que ele estava preso, exato. né, a estratos sociais, a uma É, relação, inclusive, né, de uma hierarquia tão absoluta que não é, permitia a ele nem o sonho, por exemplo, de uma ascensão social. é, Isso é muito importante, mas vejam, é mais ou menos, a gente pensa, né? É mais ou menos a mesma sequência, como a gente estava falando da internet, que surge como uma liberdade que é, parece é, absoluta e que tem um potencial, é. mas que vai precisando de ajustes. Perfeito. Houve um momento em que se percebeu que aquela liberdade proposta pelos primeiros, né, É, do liberalismo, ela ela era uma utopia, porque exatamente. dependia de que cada um fizesse uma autorregulação Exato. tão profunda É. que não tivesse nenhum tipo de acordo que causasse concentração, que causasse monopólios, oligopólios. Então, é isso. E contra a dignidade do indivíduo, né? Contra a Que atividade do você não pode ter sua indivíduo. liberdade enquanto tantos outros indivíduos estão absolutamente escravizados, né? Sim, Então, acho que é isso. Vamos para o outro post? vamos. Vamos ler essa outra opinião aí? Ah, essa opinião. Quer ler essa, Marcelo? Você Essa eu te publicou dei de essa? presente. Eu vou ler. É do Deltan Dallagnol. Até a fé será censurada se nós não impedirmos a aprovação do PL da censura, que terá sua primeira votação hoje. Marque aqui 2 deputados federais que podem lutar contra essa amordaça. E aí ele Ele coloca cita os embaixo, versículos, acho que nem diz precisa. que os cristãos têm que estar atentos, porque alguns versículos da Bíblia serão banidos das redes sociais. Veja, Né? cristãos, a gente está falando aí de 80% da população brasileira, eu não sei quanto. É. Mas ele está falando então para 80% da população brasileira, vamos dizer. Eu não tenho esse número, mas algo em torno. A gente está brincando, você É, falou que eu ia ler, a gente já conversou, né? A moderação, ela, claro, ela se dá a partir de um entendimento de ambas as partes de que há, eh, lá e cá, né, de um lado e de outro, é, uma intenção verdadeira de expressar uma boa intenção. uma boa intenção de expressar o que pensa e encontrar aí a coisa. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de entender que há uma intenção real, uma crença real disso. Se houver, ele me perdoe, Aham, né? E sim. eu vou fazer aqui um esforço de imaginar que ele possa acreditar que a regulação inviabilize a publicação de alguns versículos bíblicos. Eu acho que a gente tem que entender que a Bíblia é um instrumento sagrado das religiões cristãs, Perfeito. né? Uhum. Ninguém, ninguém mesmo deseja Atacar bem. atacar a Bíblia, ou nenhum livro sagrado, o Alcorão, o Torá, o Livro dos Espíritos, ninguém, Exato. sabe? Há que se respeitar, e a Constituição prevê isso, mas muito o direito que as pessoas têm à sua crença, aos seus princípios. Então, evidentemente que um cristão sempre poderá, né, crer nos seus versículos e compartilhar com os seus versículos.
Me parece, Ju, eu fiquei pensando sobre isso. A gente teve uma reunião de pauta e depois eu fiquei pensando muito sobre isso. Me parece que ele está aqui cruzando versículos que estão lá ligados a um Velho Testamento e que, por exemplo, tratam a homossexualidade como uma benção, né? E está dizendo que então ele não pode mais alegar isso. Bem, de fato, aí a gente tem que pensar na história da democracia brasileira e no quanto foi importante lutar pelo Estado laico. Lógico. O Estado laico é fundamental porque, para garantir que ele tenha a crença e se paute a sua vida nos dogmas, nos versículos bíblicos, eu também tenho que garantir a um judeu, eu também tenho que garantir a um muçulmano, eu também tenho que garantir a um candomblessista, enfim, né? A um ateu, a um agnóstico. Né? Então, de fato, se ele fizer uso, veja como é delicado, e aí estou dando aqui a minha opinião, a gente pode. Se ele fizer uso de um versículo bíblico para atacar um princípio constitucional ou uma determinação judicial, evidentemente. Há um Ele está na interpretação desse versículo, num comentário de um determinado pastor, se ele, ao interpretar esse versículo, ele cometer algum crime, ele não pode. Exato. Ele não pode. Ele pode compartilhar o versículo como uma reflexão cristã e de compartilhar isso com os seus, né, com os cristãos que... Agora, fazer um uso desse versículo para atacar a democracia, atacar um princípio, ou uma perseguição, incitar uma perseguição. Ou, inclusive, fazer uso desse versículo para defender uma determinada medida em termos de uma decisão no Congresso Nacional, por exemplo, ou uma decisão no Supremo. Isso ele não pode. Interpretar um versículo e dizendo, olha, porque a nossa missão agora é atacar o STF. Por exemplo... Então a gente está misturando... Um exemplo, desculpa de interromper, mas eu me lembrei de um vídeo que circulou há um tempo, não vou falar o nome, de um líder religioso defendendo a repressão no domínio do lar, a repressão à mulher, porque em determinado versículo bíblico está escrito que a mulher tem que obedecer cegamente o seu... Ou seja, é uma interpretação dele que causa um crime, né? Claro, que gera... porque ele está dizendo isso para a sociedade. Exato. Né? Exato. Ele quer fazer um uso bíblico para impor, para pressionar a sociedade para determinada conduta, que não pode ser social, não pode ser comum. E que legalmente já está refutada. Inclusive, Marcelo, tem um artigo da lei que é expressamente claro, está escrito que o direito da expressão religiosa está garantido. Está escrito isso na lei, no artigo. Como um indivíduo formado em direito, né, se expressa dessa forma com seus seguidores, né? É muito errado, é má fé. Então, nesse caso, eu vou para a linha que você começou sua fala, né? A gente faz moderação com quem tem boa intenção de trocar conhecimento e debater um tema. Nesse caso, me parece que ele ou não leu ou está mal intencionado, né? Sim. E está querendo considerar o quê? Você não é cristão, então, porque você está querendo, se você é a favor da regulação, você é contra a Bíblia. É isso que ele está dizendo nesse post dele. Exato. Então, é mal intencionado. Então, a gente não pode nem tentar ser moderado nessa situação. Vamos lembrar que Jesus, que era o moderado dos moderados, e aí estou falando do personagem histórico para quem não é cristão, mas e para quem estou falando da figura religiosa, né? Mas Jesus, em determinado momento, sendo o moderado que sempre foi, defensor da paz e da fraternidade, teve lá o seu momento de romper um pouco com esse equilíbrio, porque no templo estavam fazendo uso do templo para questões que iam além da vontade de Deus, né? Exato, então, exato. A moderação é um processo que a gente vai exercitar, mas isso não impede que nós
coloquemos limites para as coisas. E a indignação em determinados Indignação é casos. natural também, é muito bom. Eu sou uma pessoa que me indigno muito. Vamos para o próximo? Aqui é o Felipe Moura Brasil, um jornalista, e ele fala: Maduro cobra regulamentação das redes sociais. Isso foi bem recente, foi agora, em 2024. E ele fala: ditador acusa TikTok e Instagram de infectarem venezuelanos de ódio. Reclama da falta de regras nacionais e pede recomendações a autoridades de segurança sobre o tema. Vai pedir a Lula e Moraes também? Ou seja, aqui claramente o Felipe Moura Brasil faz um paralelo, querendo dizer que a nossa vontade no Brasil de regular estaria aliada com a vontade de Maduro regular. Ou seja, a gente está se equiparando a Maduro, ou querer regular as redes. E aí eu acho aqui um caso perfeito de desinformação, e que essa lei não pegaria, ele teria a liberdade total de publicar isso aqui, mesmo se a gente conseguisse aprovar a lei, mas que isso é uma desinformação clara, porque ele só conta uma parte. Ele não conta que a França regulou, que a Alemanha regulou, né? Que a Dinamarca regulou. Por quê? Porque existem várias formas de regular. Tem a forma que a China e a Etiópia regularam, e tem a forma que a França regulou, que a Alemanha regulou, né? Então não dá para ele equiparar o que a gente está debatendo com as práticas do Maduro. E aí veja mais uma vez a importância da moderação como uma atitude, né? A gente tem que deixar os extremos, a internet às vezes, ela tende a dividir o mundo entre A e B. Eu não sei se é porque a própria linguagem binária, né, é isso ou aquilo, né? Então, assim, é como se tivesse que enquadrar o projeto a um outro que já existe. Eu acho, em termos gerais, eu acho muito perigoso e acho, assim, no mínimo apressado comparar o governo brasileiro, sem defesa, não estamos fazendo política aqui, mas comparar o governo brasileiro ao governo de Maduro na Venezuela, né? Por todos os trâmites, todos os processos da democracia brasileira comprovam, né? Acho que, para falar o mínimo, o próprio presidente hoje passou por um processo, foi condenado, preso, quer dizer, então, se houvesse a ditadura que eles falam, teria realmente uma blindagem que não há. Eu acho que, pelo contrário, é ingênuo achar que o governo brasileiro é uma concentração em torno de um pensamento. Sim. A pluralidade, se você se permitir ouvir as várias vozes que compõem o governo brasileiro, inclusive já foi uma composição de muitos lados na sua origem, mas que hoje mantém de certa forma. Então, assim, e para deixar de falar neste governo, todos os governos da democracia brasileira, de todos os partidos que tiveram, tinham essa composição. Então a gente não deve, né, dar voz e, claro, isso não podemos cercear a liberdade dele fazer esse comentário, mas acho que vale, aí já numa atitude de moderação, um diálogo para mostrar o quanto isso é simplório e o quanto essa simplificação pode levar a um caminho enganoso. Se o algoritmo não gerasse bolhas, né, que ele falasse para as pessoas que reforçam isso, a gente conseguiria que naturalmente essa opinião fosse refutada. Né, porque as pessoas das outras bolhas iam refutar: olha, você está desinformando com isso, porque você está intuindo, você está deixando dizer que a nossa regulação se equipara, por exemplo, à China ou ao Egito, que foram regulações que foram implementadas Porque tem um controle estatal, é uma coisa completamente diferente. Totalmente diferente do que a gente está propondo na nossa lei. Então, se a gente não tivesse em bolhas, mas hoje uma pessoa que for essa bolha e ver esse comentário, ele não vai comentar, nem iniciar o debate. Por quê? Porque é tanto seguidor dele que vai reforçar a fala dele que o algoritmo está trabalhando ali, né? Então a gente precisa dessa transparência de como esses nichos são formados e deixar claro que ele estaria totalmente livre com essa lei para falar essa desinformação absoluta que ele falou, tá bom? Vamos pro próximo? Eu não acredito em desinformação.
nem fake news. Eu sou de uma geração em que isso era chamado de fofoca, boato ou mentira. Eu defendo que todo mundo tem liberdade de expressão. Todo mundo tem esse direito. Tem o direito a ter uma opinião. Todo mundo tem o direito de expressar essa opinião. Eu sou totalmente contra, acho isso antidemocrático e antirrepublicano, delegar a uma autoridade, qualquer que seja, o poder, o privilégio de dizer o que é verdade ou não, e aí sair punindo as pessoas porque ela disse uma coisa que é fake news. Todo mundo tem direito à sua opinião. Gente, e aí? Eu acho que primeiro uma questão que a gente já falou, Exato. mas que eu pensei aqui sinteticamente, é muito importante discernir, diferenciar fato de opinião, Aham. né? Eu posso ter a minha opinião sobre questões subjetivas, preferências, né? Mas eu não posso ter uma opinião racista, eu não posso ter uma opinião homofóbica, uma opinião nazista, fascista. Não posso, né? Porque nós vivemos em sociedade e o convívio social compreende. Sabe, tem aquela coisa que as avós diziam? Uma Já coisa foram que acordos sociais que a gente já avançou. A É. gente não pode voltar nisso. A gente já avançou. Exato. Já é... Você sabe que há pouco tempo eu estava vendo, as pessoas podem procurar no Google, vão encontrar uma coisa curiosa, que é até um personagem que não é, vamos dizer assim, da minha linha, né? Uma entrevista que tem, acho que nos anos 80, se eu não me engano é Roda Viva, Tá. o Canal Livre, Tá, com Paulo Maluf. tá. Aham. O Paulo Maluf, na época, acho que prefeito de São Paulo, queria instituir algumas leis para regular questões, né? Aham. Então, eu me lembro de duas que ele queria, né? Tá. Antes da lei do cinto de segurança, ele queria criar uma lei municipal para o uso de cinto de segurança. Tá. E queria também, antes de uma lei federal sobre o uso de cigarros em ambientes fechados, ele queria criar uma... Ou seja, ele antecedeu Então, tudo que veio. os jornalistas, é curioso, porque é uma curiosidade histórica. Aham. Os jornalistas estão descendo em cima dele, assim, batendo nele, e dizem para ele assim: o senhor é autoritário. O senhor quer restringir a liberdade das pessoas de decidir se elas vão fumar ou não vão fumar, de decidir se elas vão usar cinto ou não vão usar cinto. Perfeito. Hoje a gente ri, Aham. porque já houve um entendimento, acredito eu, ninguém questiona mais a importância, né? Quer dizer, De não se fumar no lugar fechado, de usar o cinto. claro, Quantas vidas porque a salvam? fumaça num lugar fechado, ela não é limitada a você que fuma. Lógico. Então é exatamente deste convívio que a gente está falando. E a mesma coisa o cinto de segurança, porque, quer dizer, a gente poderia Uma pensar... criança que não pode escolher, por exemplo, sem cinto, sem cadeirinha, ela morre porque ela está na sua guarda. E assim, Ju, desde que o uso do cinto de segurança foi obrigatório, os números mostram quantas vidas foram salvas. Então é isso que se quer. Não é voltando ao vídeo, que é curiosíssimo. E só abrindo um parênteses, assim, aí você pensa, mas isso é o indivíduo que decide. Não, porque ele vai cair no hospital público com um tratamento caríssimo para o Estado arcar, porque o trauma é caríssimo, né? O trauma geralmente é multidisciplinar, vários cirurgiões têm que entrar. Então isso reduz o gasto público que todos nós pagamos. Desculpa, abrir esse Não, parênteses. sem dúvida, é isso, né? E assim, uma ilusão a gente achar que as pessoas podem... Acho que você falou um pouco disso no início do nosso papo, né? Que as pessoas podem livremente escolher quando elas não têm formação, quando elas não são orientadas, né? Da maneira adequada. Da maneira adequada. Eu acho que hoje há uma grande compreensão sobre essas questões, né? E aí, quando a gente vai ao vídeo, que é antigo, e vê os jornalistas, eu tenho a impressão que os próprios jornalistas devem ter vergonha, que está claro hoje. Então, eu acho que dá para perfeitamente fazer um paralelo, né? Muitas pessoas estão chamando de autoritário aquilo que simplesmente tem o objetivo de regularizar, de tornar, quer dizer... Garantir o progresso. Mas, progresso. Marcelo, eu acho que a gente precisa pontuar nessa fala dele. Primeiro, tem muita coisa da fala dele que, ok, tem consistência, mas não tem nada a ver com
a lei que a gente está debatendo. A lei que a gente está debatendo não vai atuar sobre a mentirinha, sobre o humor, né? Claro que Não existe Ministério da Verdade. Quando eles colocam, eles não leram a lei, eles não leram em nenhum momento. A lei é muito clara, ela quer validar Uhum. que aquelas 8 leis que eu falei desde o início, que eu vou ler de novo: racismo, crime contra a mulher, crime contra a criança, automutilação, fomento ao suicídio, terrorismo, infração sanitária, ataque à democracia, essas leis que vão estar norteando a atuação desse órgão regulatório. Uhum. Agora, se você mentir de forma organizada para fazer com que as pessoas não tomem vacina, aí sim, essa mentira Claro. que foi disseminada de forma organizada, essa sim. É. Então, parece que ele está defendendo o direito das pessoas mentirem para cometerem crimes. Pois é. Porque é o que a lei fala. A lei fala que estará atuando contra pessoas que querem atacar a legislação brasileira. Eu fico, acho que talvez por ter a formação na área da linguagem, Aham. eu fico, a palavra mentirinha, a palavra, quer dizer, trazer isso como uma brincadeira, né, já suaviza, Aham. traz uma ideia de que está todo mundo apenas brincando, as pessoas vão continuar a poder brincando. Quantas pegadinhas tem na internet que a gente acha gata. O brasileiro é o rei dos memes. E os memes são engraçados, nem sempre. Há um pacto, inclusive, de compreensão de que aquilo não é verdade. O site sensacionalista, É maravilhoso. ele não tem a pretensão de produzir verdades, mas brincar. Todo mundo sabe que aquilo não é disso que se trata, né? Perfeito. Eu não posso dizer que a vacina vai transformar alguém numa coisa que não E vai. depois falar que foi uma E mentirinha. que depois foi só uma brincadeirinha. Não, isso- Ou de que a vacina tem Quando você tem tem um 700 chip na mil mortos no vacina. país. Porque Exato. por habitante a gente foi um dos países É desastrosos. sempre, a gente conversou sobre isso, eu vou falar, que não é o tema de hoje exatamente, eu vou falar. A ciência, ela é a melhor garantia que a gente tem de que a gente se aproxime da verdade. Sim. Eu não posso dizer, porque muita gente diz, mas o médico tal já errou, né? Tinha acreditava-se no remédio tal e depois se provou que ele não era bom. Quer dizer, aí a pessoa se pega no fato da ciência ter errado ou cometer equívocos para desqualificar toda a ciência. Tudo que foi construído com a ciência, e é isso. E a própria ciência é aberta ao debate e correção. Exatamente. Mas desde que seja da forma institucional, né? Isso. O que me parece é que todo esse discurso que está hoje é contra as instituições. E não há nada mais autoritário que isso, você destruir as instituições. As instituições erram, e muito, e vão continuar errando. Mas é mais que comprovado que o capitalismo não avança sem instituição. A democracia não avança. A democracia não avança. Então, somos contra o STF. O que podemos fazer para melhorá-lo? Vamos debater no Legislativo formas do STF ter menos erros, ser mais próximo ao que a sociedade quer? Fazemos isso de uma forma institucional. Claro. E no Executivo, se o candidato que venceu não foi o que eu gostaria que fosse, eu não vou tratar o vitorioso como inimigo. Exato. Mas como alguém, né, que eu vou cobrar, que eu vou pontuar os erros que eu acho que são erros. Né? E, ao mesmo tempo, dar um crédito para que... Porque, no final das contas, a política, né, ela só existe para promover o progresso, para trazer o bem comum. A gente tem que acreditar nisso. E a política é a principal ferramenta para a gente fazer com que todo mundo fique na mesma página. Porque a gente tem uma sociedade plural que as pessoas estão em páginas muito diferentes. Né? Então, à medida que a gente faz política, que a gente está fazendo conexões entre as pessoas, a gente está fazendo que as pessoas cada vez mais olhem para o problema de uma forma como ele tem que ser enfrentado. Sim. Você sabe que eu estava vindo para cá e pensando, lembrando assim, né? Eu falei no início da minha apresentação que eu sou apaixonado pelo Brasil, sou. Acho que depois, quando eu apresentar, vou te trazer meu livro. O meu livro fala muito do Brasil.
eu estava pensando assim, lembrando de que antigamente a gente achava graça um pouco e achava estranho um comportamento norte-americano de uma polarização tal que uns não reconheciam o candidato do outro como um governante, Sim. né? Hoje, nos Estados Unidos, a situação está bem pior do que já foi. Mas já havia lá uma questão que aqui, entre nós, a gente tinha debate, né? Claro que eu estou falando de democracia, né? De Sim. postura democrática. A gente teve ditaduras que cerceavam liberdades e que Censuravam mesmo. censuravam mesmo. Mas assim, os momentos de democracia brasileiros eram de uma pluralidade. As pessoas sentavam para conversar, votavam em pessoas diferentes e depois a vitória era para todo mundo. Exato. Que no final das contas o que a gente quer é o país melhor, né? Enfim. Bem, chegamos na nossa última opinião. Isso. Estamos finalizando nossa trajetória desse debate. Vamos lá. Lê para mim, Marcelo? Leio sim, é da Jandira Fegali. Ela diz: a urgência da regulação das plataformas de redes sociais é também uma questão de saúde pública. Nos Estados Unidos, 41 dos 50 estados do país estão processando a Meta, dona do Facebook, Instagram, WhatsApp. O argumento dos governantes é que as redes de Mark Zuckerberg são projetadas para viciar e causar danos a jovens e crianças em busca de lucro. Uma situação que artistas como Moby e Steve Cutts já denunciavam há 7 anos neste videoclipe, que infelizmente se mantém atualíssimo. Eu acho assim, para mim é mais uma opinião de desinformação, né? O problema que ela traz, é claro, a gente vê isso nas nossas casas, eu tenho crianças em casa, sou muito preocupada com toda essa rotina que as crianças têm hoje nas redes sociais, ouço crianças mais velhas lá de 15, 16 anos, o quanto que está aumentando a automutilação por conta do vício que gera depressão e que está causando danos mentais de verdade nas crianças. Então, tudo isso, essa problemática é real. Mas a regulação que a gente está debatendo não vai tratar disso. Não vai tratar. Ela está colocando como se a nossa regulação que a gente está debatendo no Brasil, e essa postagem é muito próxima do debate, né? Como se fosse uma coisa que fosse solucionar isso. Né? E como se fosse a regulação capaz de controlar o que a família faz com seus filhos. E acho que dá um pouco margem a essa impressão de que a regulação vai determinar o que as empresas devem ou não fazer. E o que as famílias vão fazer. E o que as famílias vão fazer. Eu penso o seguinte, a gente sempre tem que ter cuidado, e aí a moderação é um pouco isso, né? De também não... Toda crítica que tenhamos e temos a forma como as redes sociais, as empresas de comunicação digital, às vezes, abusam da liberdade que é própria da internet, toda essa crítica não pode fazer com que a gente também entre num processo de demonização, né? Porque há, evidentemente, que um negócio, né? Se a gente pensar, essa discussão, inclusive aquele documentário que eu sugeri, fala um pouco sobre isso, o dilema das redes, né? Ele fala um pouco sobre isso, quer dizer, a captação de clientes, vamos pensar que são empresas privadas, são negócios, são grandes negócios. A gente não pode demonizar os negócios. Então, assim, o fato das empresas captarem clientes e se especializarem para mantê-los conectados, isto é próprio de qualquer... As televisões também fazem isso, né? E acho que todas salão de beleza quer que a mulher vá cuidar eu acho que... dela própria todo dia. É necessário? É um excesso que faz, mas ela vai querer cooptar. Eu acho que não se trata disso, e acho que o documentário... Tô fazendo propaganda aqui. Mas tem que fazer coisa boa, tem que fazer. É bom por isso, porque como os entrevistados são CEOs, são grandes diretores dessas próprias empresas, evidentemente eles não querem acabar com o negócio. Lógico. Né? É isso, é uma forma de tornar um negócio tão interessante e tão lucrativo ao mesmo tempo, viável dentro de normas de conduta. Então, claro, eu concordo com você, vamos dizer assim, o propósito
do que ela traz é algo a se pensar, Sim, né? A a se sociedade debater. a se debater. A sociedade deve pensar, porque afinal de contas a gente sabe que o vício digital é uma realidade. Aham. Eu estava lendo outro dia que já há no tratamento psicológico, psicanalítico, já há a questão do vício digital como uma das questões de tratamento, já foi listado. Aham. Então, a sociedade se volta a isso como a todas as outras questões. Mas é muito perigoso a gente E entrar a num forma que ela processo... coloca como se a regulação que a gente está debatendo tratasse disso. É um outro tema que a gente debate em outra Sim, instância, isso. né? Não estão alinhados. A lei, como está sendo proposta, não fala do tempo das crianças na rede social, nem regulação Eu acho que disso. o que é uma prova do quanto a regulação proposta é cuidadosa em não ser intervencionista, Exato, perfeito, né? perfeito. Porque se fosse, aí talvez entrasse numa questão. Veja como é delicado, a preocupação existe, mas em nome da preocupação eu proponho uma intervenção. É perigoso esse caminho, perigoso, porque né? eu vou te contar um caso na pandemia, que eu andei em algumas comunidades e o que me impressionou muito é como que as crianças estavam no celular, né? Uhum. Porque as escolas estavam fechadas. E eu andava assim, não via as crianças. Em comunidade tem poucas praças, né? Então ou uma praça pequena que passar o dia inteiro na praça eles também não aguentam, eles querem outras coisas. Então, grande parte das crianças ali enfurnada no celular. Sim. E eu falava, meu Deus, que perda de tempo, o que a gente está fazendo com essas crianças, né? Por outro lado, eu pensei na mãe, né, que trabalha na pandemia sem ter onde deixar essa criança, Uhum. com todos os desafios da vida dela. Claro. Como é que eu vou falar para essa mãe, ai, que coisa errada que você está fazendo? Sim. Né? É muito fácil eu que estou no meu apartamento, uma Uhum. rede de proteção incrível, achar que aquela criança não deveria ficar as horas que ela fica na rede social. Uhum. Mas a gente precisa conhecer a realidade brasileira, a realidade das É. pessoas. E aí eu chegar e incutir nessa mãe o quanto que ela deve ou não, Exato. eu acho que é o que você falou, é intervencionista demais. Eu acho, por exemplo, que justifica, em nome dessa preocupação, Uhum. uma questão que já está sendo votada e aprovada no Aham. Brasil inteiro, que é o uso de celulares em sala de aula. Ah, sim. Né? Sim. Porque ali é um espaço pedagógico, então é diferente. Agora, uma intervenção que possa regular isso dentro das casas é muito delicado, porque, né, como você E disse... celular nas escolas, eu vou te contar um caso meu, que eu fui diretora de muitas escolas, né? Que eu trabalhei num grande grupo. E eu cheguei em algumas unidades minhas e comecei a perceber que na educação infantil as professoras tinham um dia que elas botavam filminho. Sim. Falei, gente, vocês estão pegando a criança o dia inteiro vendo filminho, Uhum. né? Cadê a atividade pedagógica? Cadê a atividade construtiva? Filminho elas vêm em casa. Claro. Né? Mesmo que tenha um debate daquilo, isso é uma coisa que tem que acontecer uma vez por mês, não numa rotina, num dia da semana. Sim. E a mesma coisa do celular. Ó, você vai usar o quê? Para que você está usando? Qual o instrumento disso? Né? Que atividade pedagógica está sendo proposta? E não como um depósito de criança, para você passar o tempo, para você deixar de se comunicar, para você deixar de articular, para você colar, porque eu tenho aluno que cola por celular. Né? Então, porque a gente dá aula em faculdade, eles são maiores, né? Então, eu acho que é isso, a gente pensar nos desafios que toda essa tecnologia está trazendo para a gente. Mas isso não está na regulação que a gente está debatendo aqui. Não vamos misturar alhos com bugalhos. E aí, acabamos, chegamos ao fim. Será que nosso espectador conseguiu penetrar no tema, Marcelo? Eu espero que sim, né? Sim. Eu acho que a nossa intenção foi essa, é trazer o debate, né? Talvez tirar um pouco o extremismo, né? Uma radicalidade de determinadas posições. Narrativas das bolhas, né? A gente quer tirar das bolhas e trazer aqui. A gente não está em caixinha. Exato. A gente tem cachola. E eu acho que, assim, eu espero efetivamente que as pessoas reflitam com esse tema com um pouco mais de responsabilidade. Porque ele vai ser o alicerce para o nosso crescimento. A gente precisa das redes sociais para crescer. Comunicação é tudo. Né? Comunicação é muito importante para uma sociedade unida, pacificada. E essa comunicação, ela precisa ser saudável. Sim. E acho que quanto mais nós encararmos os debates políticos com respeito, com escuta, né? Com negociação, com moderação, melhor, quer dizer, mais plurais a gente vai tornar
os resultados, né? Eu acho que a pluralidade é muito benéfica para a democracia, porque ela traz contornos, ela tira a direção unidirecional, né? Ela tira a questão de um lado só, ela mostra várias perspectivas, então acho que nosso intuito é esse, né? Eu queria trazer um ponto aqui na minha conclusão, que é a crise da democracia representativa que a gente passa, né? Porque quando a gente elege um representante para o legislativo, teoricamente, ele que vai penetrar nesse tema, né? Ele que vai passar horas lendo as leis e as possibilidades de consequências dessa lei, né? Ele vai se tornar um especialista dessa lei, porque ele vai votar. É por isso que a gente vota, por isso que o salário dos deputados, dos nossos vereadores são altos, porque eles precisam fazer esse trabalho de casa. Alguns não fazem, mas é o que a gente tem que trabalhar para fazer. E aí a gente vai para um outro extremo, que é refutar o nosso legislativo, né? Satanizar o legislativo, porque alguns não fazem o dever de casa, e tentar legislar, né? Com a nossa opinião pública absolutamente sem especialização para isso. E seguindo opiniões que, como a gente viu, muito enviesadas e distorcidas do comprometimento público, né? Não todos aqui que eu trouxe, não estou dizendo isso, mas algumas delas a gente pontuou bem que sim, estavam distorcidos do propósito público. Então, a gente tentar achar um meio do caminho aqui, cobrar melhores legisladores, porque eles precisam fazer esse dever de casa, né? E reconhecer que nós não somos especialistas em tudo, né? E que a gente precisa sim se engajar no que está sendo debatido, a gente precisa cada vez conhecer mais o que é importante para a nossa sociedade, até para votar numa reeleição ou não, mas a gente não pode sair por aí opinando sobre tudo, porque não dá. Não dá. A gente, para fazer esse podcast, a gente está estudando há um mês, né, Marcelo? Um mês, penetrando, trocando informação, e lendo a lei na íntegra, vendo todas as opiniões de especialistas sobre isso. Sim. E então é meio que um chamamento que eu faço a você, espectador. Vamos encontrar esse meio termo entre a cobrança desse legislador e as opiniões que a gente pode dar. Sem dúvida. A democracia pode não ser perfeita, mas ela é o melhor que a gente tem, né? E é o que você falou, quer dizer, eu não tenho garantias de que todos os eleitos serão bons representantes, mas eles são os representantes que foram, naquele momento, selecionados, e o que a gente pode fazer é cobrar, é acompanhar, é se informar, questionar, que as pessoas já chegam... Não propor a derrubada, é muito perigoso. A gente está num momento muito perigoso em que se voltou a falar de alguma coisa que as democracias modernas já tinham superado, que era isso, né? Eu não gosto do Congresso, eu derrubo, eu não gosto do Supremo, eu derrubo, eu não gosto do presidente, eu derrubo. Calma. Né? Calma, muita calma. Muita calma. Vamos trabalhar com o que nós temos, colaborando, negociando no sentido mesmo das opiniões trocadas, mas com muito respeito, né? E com interesse pelo outro. A gente precisa voltar a ouvir o outro. O perigo um pouco da bolha é romper com a escuta. Eu falo sobre o outro sem deixar que ele fale. Né? Então, acho que nosso papel aqui, né? Nosso compromisso, ou pelo menos a nossa intenção, é essa. E por último, deixar uma frase que é para vocês refletirem. A gente não vai debater, não. Mas assim, a corrupção do Estado é muito ruim, mas o corporativismo também. Hoje a gente viu como o corporativismo atua, como ele influencia opiniões de líderes na nossa sociedade. Então, nós, cidadãos comprometidos com o Brasil, a gente precisa estar podando as asinhas dos dois, tanto do Estado corrupto quanto do corporativismo guloso. Esse videocast foi um oferecimento da ONG Movimento Moderado do Trevo. Se você quiser patrocinar esse podcast, entra no Insta do Trevo e nos mande um direct. Eu mesma vou estar lá, porque eu gerencio essa rede também. O videocast acaba aqui, mas o debate não. Eu vou pedir que vocês entre ou no vídeo lá e comente o nosso vídeo, falando o que você discorda, o que você acha que a gente não opinou legal. É assim, o debate vai continuar, ou nas redes
do Movimento Moderado do Trevo. Também você pode comentar que a gente vai, né, Marcelo? A gente vai responder, a gente vai fazer microvídeos respondendo você, tudo que você comentar pra gente. Vai ser bom. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.